boa noite. Gente, são 8h10. Falei que a gente ia atrasar só 10 minutinhos. Pontual, hein? Bom, esperando as pessoas que estão nos vendo aí entrar, para a gente começar o nosso papo. Oi, boa noite, pessoal. Muito boa noite. Bom, nós vamos começar o nosso papo de segunda de hoje. O áudio tá bom, pessoal? Tá todo mundo ouvindo bem aí? Testa o seu aí, fala alguma coisa. Alô? Fala alguma coisa. Alguma coisa. Bom, gente, se o áudio tá bom, como sempre a gente tem um convidado de primeira e hoje não seria diferente. Um assunto de tamanha relevância, né, que é a trombofilia e gravidez. Um convidado para lá de primeira, Dr. Clóvis Baixa, uma referência nesse assunto. No raio aí de 800 quilômetros, isso inclui São Paulo e adjacentes, tá? O Dr. Clóvis é um grande colega e nós temos a oportunidade de algumas vezes debater sobre os assuntos relacionados à gravidez de alto risco e o principal deles, na minha opinião, um dos principais, né, são as trombofilias. Bom, pessoal, Clóvis, prazer, obrigado por você ter recebido esse convite com tanto carinho, ter se disponibilizado para estar aqui falando. Fique à vontade, o espaço é seu, o que você quer falar? William, primeiro eu gostaria de parabenizar você, que é um obstetra de primeira qualidade, Que é isso, e que tem essa iniciativa de estar levando informação às suas pacientes, aos seus seguidores, né, pela internet, que é um canal que ainda é pouco explorado, né? Mas que atinge muitas pessoas ao mesmo tempo, levando uma informação útil. E trombofilia por si só já é um grande dilema, né? Se a gente for na internet hoje, todos nós estamos desautorizados a utilizar heparina. Então, pelo que alguns trabalhos mais recentes vêm falando, heparina e aspirina não servem para nada. Então, só quem vivencia isso no dia a dia, que não está atrás dos papéis, dos alfarrábios e das fontes científicas, apenas trazendo informações, né, de científicas, mas sem embasamento pessoal, e sim essas pessoas que continuam a acreditar na heparina e na aspirina, sabendo das limitações de cada um do seu uso, né? Bom, o papo é realmente polêmico, né? Mas é assim que a gente gosta mesmo, a gente gosta de polemizar, né? Não é, a gente gosta. Fazer medicina do futuro. Mas primeiramente, se você quiser se apresentar, eu acho que a gente tem os telespectadores, eles são rotativos, né? Eles vão entrando e ao mesmo tempo são também semeadores dos conhecimentos. Então, assim, pode ficar à vontade para falar de você, da sua formação, eu acho que é importante, né, a gente falar um pouco da formação para as pessoas acreditarem que a gente tem uma certa credibilidade. Né? Mas eu fiz uma residência de clínica médica. Depois eu fiz minha tese de mestrado, doutorado em cardiopatia e gravidez. Né? Eu já tenho 30 anos de formado, então nesse período eu acompanhei toda a história da trombofilia. Né? Sou coordenador do alto risco da Unimed de Belo Horizonte. Acompanho até hoje o serviço de gestação de alto risco, onde eu fui voluntário por mais de 15 anos. Né? Mesmo assim continuo indo nas reuniões. Né? Sou diretor da Sociedade Mineira de Ginecologia e Obstetrícia. Então, assim, a única diferença entre o que a literatura fala ou atualmente, né, que deixou de falar, né, há uns anos atrás, é que eu continuo acreditando que heparina e aspirina fazem um bem danado para quem precisa. E utilizado na forma correta. Embora os estudos recentes não coloquem isso, né, a gente sabe que a heparina e a aspirina juntos têm o seu papel, como a gente brinca, na medicina do futuro. Né? Alguém ainda vai descobrir isso um dia. Alguém ainda vai descobrir isso. Vocês vão afirmar. Né? Na verdade,
só para as pessoas terem uma noção de como é que isso desenvolveu, mais ou menos, né? A trombofilia, a primeira trombofilia a ser descoberta foi a síndrome de anticorpo antifosfolípide, né? Que é todo mundo conhece com a sigla de SAF, né? SAF, né? E essa foi em 1990, mais ou menos, por aí. E aí fizeram estudos inicialmente com utilização de heparina, depois fizeram associação de heparina com aspirina e viram que heparina e aspirina são mais eficiente a associação dela na trombofilia, né? Para essa trombofilia, que trombofilia são um grupo de doenças que são, entre aspas, amigas do trombo, por isso trombofilia, né? E que tem a característica de formação de trombos que fora da gestação e na gravidez vão favorecer a formação de trombos venosos, que vão destruir veia e favorecer a trombose, que na gravidez vão formar também trombos arteriais, né, que vão obstruir a placenta, formando infartos e aí levando as consequências na gestação. Consequências para a mamãe e para o bebê. Né? Importante também lembrar, só para a gente começar o papo, a questão da própria gravidez ser um estado em que há maior possibilidade de se formar trombos, né? Então, a gente vai juntando, vai somando, é um somatório de fatores de risco. Então, é por isso que algumas pessoas, às vezes, têm perdas gestacionais de repetição, e aí quando vai descobrir a causa é uma trombofilia, né? Aliás, nós temos várias perguntas aqui. Pessoal, por gentileza, esse é um canal para a gente poder divulgar conhecimento científico de boa qualidade, com bons mestres, igual nós temos aqui hoje o Dr. Clóvis, e também para as pessoas interagirem e serem multiplicadores das boas informações. Então, quem quiser perguntar alguma coisa pode ficar à vontade. A gente já teve algumas perguntas aqui durante a semana e nós vamos tentar ir abordando de maneira mais sistemática, né, assim, dentro de um cronograma que seria diagnóstico, fisiologia, tratamento, né, e desfechos, as perguntas conforme elas foram vindo. Uma pergunta que, com relação ao diagnóstico, que me chamou muita atenção durante a semana foi de uma pessoa que falou o seguinte: por que não fazer rastreamento universal para trombofilias? Né? Eu acho que isso é uma angústia muito grande, Klaus, para aquela mulher que teve uma perda, 2 perdas, e aí ela descobre que ela tem uma mutação, né, de qualquer uma das trombofilias hereditárias, e aí ela fala: poxa vida, por que ninguém fez isso comigo antes? Por que a gente não sai testando em todo mundo? Né? Então, o primeiro passo é entender que trombofilia é um grupo de doenças enorme. Então, não é igual a gente falar, por exemplo, vou pesquisar diabetes, faz um teste de glicemia. Então, se tiver acima de 92, você faz um outro teste confirmatório. Não é tão fácil assim fazer o diagnóstico. Não é tão fácil. Então, se você pesquisar em todas... anteriormente, existem trabalhos de mais tempo que eles fizeram uma pesquisa na população geral, né, de mães que tiveram partos na maternidade. Então, essa população, eles fizeram um grupo de pacientes que não tiveram absolutamente nada. Então, eles pesquisaram as 5 mais comuns trombofilias, as 5 mais antigas trombofilias. Leiden, metiltetraidrofolato redutase, deficiência de proteína S, deficiência de proteína C, né, e mais uma outra dessas 20 que hoje existem. E assim de anticorpo antifosfolípide. E viram que dessas, de um percentual de 100 pacientes que utilizaram, 20 das que não tinham tido absolutamente nada durante a gravidez, tinham uma dessas 5. Agora imagina se você pesquisasse as 20 que hoje são conhecidas e mais uns 30% de trombofilias que ainda estão para ser descobertas. Sim. Né? Então você acabaria fazendo um diagnóstico em vilania danada, né? 40% das gestantes, né? E aí você teria que utilizar de uma forma iatrogênica a heparina iatrogênica sistemática, né? Bom, isso vai de encontro, inclusive, a doutora Rose Trombita está falando ali. Um beijo para você, Rose. Uma grande amiga, uma grande obstetra. Quais as trombofilias hereditárias para serem rastreadas, então, neste caso? Porque os hematologistas só rastreiam o SAF e não rastreiam as hereditárias.
Pois é, a questão dos hematologistas... Só te cortando, peço perdão, porque tem mais uma outra pergunta que é exatamente, vai de encontro à mesma coisa, né? Quais as trombofilias devem ser rastreadas e as condutas? Então acho que a gente já fecha aí tudo, amarra, né? Então, começa assim, não rastreia nada. Para quem teve um fator de risco numa trombofilia hereditária ou uma perda gestacional de repetição. Hoje, na verdade, eu faço parte de um grupo de médicos em que você não rastreia nada, a não ser que você queira pensar em um futuro a longo prazo, fora da gestação. Certo. Tá? Então, significa o seguinte, você não trata exame. Porque você é médico de gente, né? De papel, né? Exatamente. Se você começar a tratar exame, você vai começar a fazer o tratamento em quem não precisa e vai deixar de fazer em quem precisa. Tá? Então, você trata pela história pregressa. Né? Então, se você tem paciente que teve 3, 4 abortamentos, né, de repetição, não tem história de trombose, e você pega essa paciente no início da gestação, você vai usar heparina associada com aspirina no início da gestação e vai avaliar até quando você vai manter. Geralmente o que eu faço se você só tem história de abortamento inicial, o primeiro passo, afastar doenças genéticas. Né? Então você faz o cariótipo do casal e ver se ela não tem uma translocação lá. Não tendo essas alterações genéticas, o cariótipo do casal é normal e ela não tem malformação uterina, porque geralmente não tem, porque já é o 3º, 4º abortamento, então você vai saber se ela tem uma malformação uterina ou não. Né? Então aí geralmente eu já inicio com aspirina e heparina antes da gestação, engravido e mantém até a 16ª semana de gestação. A partir daí, eu suspendo a heparina e mantenho apenas a aspirina e vou discutir isso com o casal. Hoje... Isso não é baseado em evidência, né? Você observar também os valores e preferências da família. Né? Hoje, as discussões e o tratamento eles têm que ser completamente individualizados, colocando claramente para o paciente o seguinte, olha, a literatura não confirma que heparina e aspirina têm eficiência para isso, mas o que eu te indicaria é isso, sabendo que, apesar do uso da heparina e da aspirina, você vai ter 20% de abortamento, que na verdade é um processo de seleção natural. Quando você faz o tratamento, você está apenas transformando aquela paciente numa pessoa normal. Você não está transformando a paciente numa super mulher. Você não está dando superpoderes para ninguém, né? Nem retirando os de Deus. Né? Os abortamentos, 80% dos abortamentos iniciais, eles são devido a alterações genéticas. Né? Então, o processo de seleção, os geneticistas falam o seguinte, o abortamento é um processo de que protege a gestante, é amigo da gestante. Eu falo sempre que assim, quando a gente fala em trombofilia, não tem jeito de não falar no abortamento, né? E aí, eu brinco com as pacientes no consultório, uma brincadeira meio séria, mas é brincadeira, que existe um cara sentado lá em cima no computador, entendeu? Então, você está formando um bebezinho ali que não vai ser legal para aquela família, o cara fala assim, esse aqui não tá bom. Então, aperta o del do computador lá e vamos deixar esse embrião embora. Quando, às vezes, a mulher tem uma perda gestacional, ela fala assim, deu errado. Na verdade, num ponto de vista maior, né, como espécie, aquilo foi certo. Aquela perda ela foi importante porque era um bebê mal formado, tinha alguma malformaçãozinha. E eu brinco, falo com os casais assim, olha, esse bebê às vezes não ia acrescentar para vocês. Ele ia ter uma malformação genética grave, né, uma síndrome que só ia prolongar a gravidez, às vezes assim, uma perda tardia, enfim, causar um sofrimento ainda maior. Então, às vezes, o processo ele faz parte da nossa natureza. Né? E aí tem 2 perguntas. Tem uma moça aqui perguntando sobre perda tardia, a Adriana. A Adriana está falando aqui que ela teve uma perda com 39 semanas, eu vi ela aqui atrás, e falando que se também está relacionado a perdas tardias, as trombofilias. Também tem uma outra pergunta que chegou no meio de semana que vai de encontro a isso. Uma gestante falou, meu Deus, estou com 17 semanas. Acho que ela perdeu com 17 semanas. Perdi com 17 semanas, usando heparina, usando AS, e aí?
né? Assim, socorro, ela escreve assim, socorro, né? Você vê que ela está bem angustiada com essa perda. Obrigado, Serginho, pelo comentário aí. O caso dessa paciente aí, dessa paciente que perdeu em uso da heparina aspirina, é um caso para um especialista, é um caso que não adianta a gente ficar passando receita de bolo aqui de heparina e aspirina, né? A gente tem que ver, muitas vezes a gente vê no filigrana o que é que deu errado, sabendo que a gente perde por outras causas que não trombofilia, né? Então vai ter incompetência cervical, vão ter infecções, vão ter doenças genéticas, cardiopatias fetais, né? Então existem outras perdas. Qual que é, nós falamos de abortamento, vamos falar um pouquinho agora de perdas tardias, acima de 16 semanas, para lá, né? Principalmente as do final da gestação. Seguindo os diagnósticos diferenciais, né? Como é que você fala que aquela paciente perdeu por trombofilia? Então, o primeiro passo é esse, você tem que pegar, ver se a paciente ela teve uma perda em que aconteceu uma insuficiência placentária, né? Quando a placenta fica insuficiente, ela pode levar a áreas de infarto, ela pode levar a diminuição do líquido amniótico. Essa diminuição do líquido amniótico geralmente vai vir associada, ela vai vir associada com um crescimento diminuído, né, que a gente chama de restrito, né? Ela vai vir associada algumas vezes, se ela tiver uma resposta vasoconstritora à pré-eclâmpsia, né? Que é já uma alteração que aparece no ultrassom, né? O IP da cerebral, das artérias uterinas já está acima do percentil 95, já é uma informação de que há uma vasoconstricção ali, para receber aquela placenta, né? Só para deixar claro, bom, depois a gente comenta esse detalhe aí, né? Porque isso também é uma coisa que aterroriza muitas gestantes e muitas vezes não significa muita coisa. Bom, de qualquer forma, é o seguinte, a paciente ela tem uma história de que perdeu, mas o feto não tinha crescimento restrito, não teve oligohidrâmio, a causa foi outra, né? Então, o tratamento é outro e a condução é outra. A paciente teve uma pré-eclâmpsia grave e precoce, ou teve uma morte intraútero, um crescimento restrito antes de 32 semanas, obrigatoriamente, essa paciente, na próxima gestação, ela tem que usar heparina e aspirina, né? Existem alguns autores, entre eles é uma conduta pessoal minha, de estar tentando abordar essa gestação, mas isso cada vez é mais controverso, então nós vamos deixar de lado. O certo a paciente teve uma perda tardia, ela tem que ser bem analisado, o médico tem que pegar o ultrassom dela, tem que pegar o peso ao óbito ou ao nascimento, verificar se está num percentil baixo, né, se ele era pequeno para a idade gestacional, para falar que teve uma trombofilia ali atuando, e não simplesmente falar que qualquer perda é devido à trombofilia. Da mesma coisa aconteceu ali com a paciente que 39 semanas teve perda, né? Aí, é engraçado porque nós estamos falando tanto de trombofilia e tem os exames da trombofilia. E a Rosa está falando aqui, eu estou vendo vários médicos, vários colegas, a gente sempre gosta de que todos sejam multiplicadores, sendo profissionais de saúde ou não, que estejam participando da live, das boas evidências que nós tentamos transmitir aqui. Mas sempre quando tem muito médico participando, eu fico muito satisfeito porque a gente vê que é um canal de multiplicação de conhecimento também dentro dos consultórios, né? E a Rosa está falando aqui com relação à questão dos exames, que vários deles o convênio nem cobre. E aí realmente a gente entra na mutação da tetraidrofolato redutase e entra também no PAI, né? Na mutação do PAI, o 4G, 5G lá, que algumas pessoas pediram para a gente falar sobre isso, para você falar sobre a sua experiência nesses casos de trombofilia relacionados a essas mutações. Então, é aquilo que eu tinha falado. Eu não trato, eu não pesquiso mais exame. Os convênios estão super satisfeitos comigo ultimamente. Se você acha que é trombofilia, vamos usar heparina essa, tá tudo certo. Então assim, eu não pesquiso mais. Cada exame desse custa mais ou menos uns 200, 300 reais, né, esses exames genéticos. Né? Muitas vezes o convênio não cobre e aí a paciente se vê obrigada a estar fazendo esse tipo de exame para esclarecer o problema dela. Não vai esclarecer.
Você não pode afirmar que aquele exame, dos 20 que ela pesquisou, aquele exame que deu alterado foi o que causou o problema dela. Pode ter sido um outro que ela não pesquisou. Sim. Entendeu? Atira no que viu, acerta no que não viu, né? Então, assim, e se der negativo, você vai deixar de usar heparina e aspirina? Não, não vai. Então não pede. Então usa, né? Né? Aqui tem algumas perguntas. Primeiro, com relação a FIV e trombofilia. Se existe uma associação entre as duas coisas. Eu acho que não. Não tem. O que a gente sabe, na verdade, é que tem alguns pequenos detalhes. Então, por exemplo, acaba que a mulher que vai para a FIV já é uma mulher que tem dificuldade de gravidade, então ela pode ter uma trombofilia. Não que a FIV gere trombofilia. Na verdade, não é assim. A trombofilia, ela é uma doença que ainda está em estudo, né, gente? Então, assim, o que a gente tem de experiência? Porque eu já acompanhei mais de 1000 mulheres com trombofilia, né? Então, a gente tem uma experiência grande e algumas coisas a gente viu e vê acontecer. Então, primeiro, a trombofilia, ela não leva à infertilidade, ela leva a perda de repetição. Então, quando você tem perda de repetição, você vai pesquisar a trombofilia. Quando você tem infertilidade, você vai fazer FIV. Agora, quando as FIVs dão errado, então você tenta 1, 2, 3 vezes e o embrião não nida. Então, a utilização de heparina e aspirina no início dessa FIV, então geralmente o que eu faço é como se fosse uma paciente que teve um abortamento de repetição, eu utilizo a aspirina antes de engravidar e a heparina logo no primeiro dia de implantação, de colocação do bebê de proveta. Isso tem dado resultado. Que vai de encontro à pergunta da Souza aqui, né? Que é na mutação que ela tem no metiltetraidrofolato redutase, qual seria a melhor conduta? O Cláudio já falou a conduta dele, heparina antes de engravidar, heparina e AS até 16 semanas, depois de 16 semanas discute a continuidade ou não da heparina. Mais ou menos, né? Essa metiltetraidrofolato redutase, se ela não tiver homocisteína elevada, que é a repercussão de que geralmente acontece apenas na homozigoto. O que é hétero e o que é homo? Hétero é quando você só tem um dos dois genes que levam a problema. Quando você tem os dois, mesmo com os dois alterados, você pode ter alterado. O tratamento para a maioria dessas pacientes é utilizar apenas o ácido folínico ou metiltetraidrofolato, metilfolato, né? O ofolato. Mas se, apesar da utilização do metilfolato, a paciente teve aborto, aí você tem que utilizar a heparina e a aspirina. Apesar da homocisteína estar normal, ela teve uma perda gestacional avançada, você tem que usar heparina e aspirina. Por quê? Isso porque você descobriu foi a coisa que não causou, o metilfolato não causou. Foi uma das outras 20 que você devia ter pesquisado, que aliás você não devia ter pesquisado, que foi a causadora da perda. Bom, e aí a gente tem algumas perguntas que são interessantes aqui. Primeiro, doutor, é verdade que então enoxaparina é a única coisa que os obstetras podem fazer por nós? Confesso que essa pergunta me deixou um pouco incomodado para a gente esclarecer para essa pessoa que, na verdade, não é só isso, né? É todo um cuidado assistencial multiprofissional, até mesmo na assimilação dessa perda, no luto dessa perda, nas condições psicológicas para uma nova gravidez. O que eu falo que assim, mente são, corpo são, né? A gente quer muitas vezes um remedinho que a gente fala assim, toma esse remedinho, vai resolver o seu problema. Quer transferir essa questão para o remédio. E às vezes, na verdade, está tudo interrelacionado, né? Eu pelo menos acredito muito nisso. São várias coisas, mas assim, a heparina, primeiro é o seguinte, heparina sozinha não faz nada, tá? O que acontece é que você vai no hematologista, ele estuda a literatura atual e vê que a heparina e a aspirina só está indicado para a SAF. Por que só está indicado para a SAF? Porque só foi pesquisado para a SAF. Né? Se tivesse feito aquele estudo comparativo entre heparina e aspirina para cada uma das trombofilias, ia ver que é benéfico para todos. Né? Então, a questão não, a heparina sempre tem que vir associada com aspirina. Né?
Esse é um detalhe. Agora, a forma de utilizar não é bem uma receita de bolo, apesar de eu ter passado aqui as minhas receitinhas de bolo, não é só utilizar. Você deve seguir com quem tem experiência em estar conduzindo esses casos, né? Porque às vezes tem que individualizar mesmo, né? Às vezes tem uma mulher, por exemplo, eu já tive uma paciente que ela estava usando o Clexane numa dose mais baixa, recomendada pelo peso dela, e o IP das artérias uterinas mantinha-se alto e o crescimento restrito. E nós resolvemos aumentar a dose do Clexane. E aí, assim, é lógico que não é um estudo científico, né, do Instituto William, entendeu? Não é uma coisa assim, tem um N de casos muito grande, é nível de evidência D, né, essa é a opinião do colega, do especialista, mas aconteceu isso, né? Ela melhorou o padrão de marcador ultrassonográfico para alto risco e pré-eclâmpsia dela, só com o aumento de heparina. Então, assim, individualizar o caso é fundamental, né? O Sérgio está falando isso aqui, e eu queria até pegar um gancho, que é a questão dos fatores de risco. Ele está falando que a esposa dele teve trombofilia grave, com uma pré-eclâmpsia grave na primeira gravidez, e depois disso, o segundo filho não aconteceu nada. Tem uma outra pergunta sobre quais são os fatores de risco, quais são as condutas para evitar, que também chegou no meio da semana, e uma outra pergunta também que chegou no meio da semana, que é sobre safena. Retirei a safena e tenho medo de trombose na próxima gravidez, quais seriam os cuidados? Então tem vários mitos para a gente desfazer aí, e também aproveitar e pegar o gancho e falar dos fatores de risco, né, que eu acho que é importante. Só lembrar aqui uma coisa, que às vezes tem trabalhos foi do ano passado esse trabalho, que mostram que a aspirina ela deve ser usada no período noturno para ter melhor resultado. Tá? Então, antes a gente utilizava depois do almoço e viu que esses trabalhos mostravam que quando você usa aspirina após a janta ou na hora de deitar, né, eles geralmente falam depois da noite, você teria o melhor resultado. Então, muitas vezes, por exemplo, essa paciente que teve sucesso aí, talvez foi esse pequeno detalhe, né, ou iniciar a heparina e aspirina mais tardiamente. Então, tudo são pequenos detalhes que só quem está mexendo, está se atualizando frequentemente é que consegue ter essa noção mais adequada. Mas, de qualquer forma, vamos lá. A outra coisa é em relação aos fatores de risco. Não existe fator de risco. Fator de risco, na verdade, é uma história familiar. Para a hereditária, né? Uma história familiar ou a história pregressa obstétrica. Né? Se você teve... Eu tive trombose, mas foi porque eu estava usando anticoncepcional. Por que todo mundo usa anticoncepcional e só você que teve trombose? Então não foi por causa do anticoncepcional, foi porque você tem uma trombofilia. Mas meu médico já pesquisou 15 trombofilias e não achou nada. Isso que a gente não conhece, por isso que ele falou. Então, assim, se você teve uma trombose, independente se você estava no pós-operatório, independente se você estava usando um anticoncepcional, você é uma paciente que durante a gravidez vai ter que usar heparina para evitar a trombose. Mas você vai ter que usar heparina associada à aspirina para evitar o infarto placentário, que é arterial. E a aspirina é que atua alguma coisa no arterial. Perfeito, fantástico. Sobre a trombose venosa, então, a gente já identificou, na verdade, primeiro que o sistema venoso, as tributárias que são do sistema superficial não estão relacionadas com trombose, né? A gente tem uma pequena parcela que tem uma comunicação entre o sistema venoso profundo e superficial, pode haver uma migração de trombo, mas é raro, né? Se você, na verdade, fez a cirurgia de safenectomia, você está tirando a possibilidade de formar um trombo. Diminuindo a possibilidade de você formar trombo, então você vai estar melhorando o seu prognóstico, você pode ficar tranquilo. Exatamente. Ok, estou vendo aqui a mensagem da Thaís. Tem mais perguntas, gente? Incompetência isquiocervical e trombofilia se estão relacionadas. Mas é bom responder, né, que não tem tanta... Não, elas não estão relacionadas. O problema é que de vez em quando elas se associam, né? Então, assim, por isso que o que eu falo é o seguinte, não existe gravidez de alto risco, existe gravidez de cuidados especiais. Quem teve uma perda gestacional, né, principalmente essas perdas tardias, seja por incompetência isquiocervical, seja por trombofilia, seja por uma causa inexplicada, diabetes, ela deve ser seguida por um especialista.
porque o especialista consegue antever. Então, a gestação de alto risco, na verdade, para mim, ela ainda existe. Ela só existe quando a paciente não procura um especialista em gravidez de alto risco ou quando ela não segue as orientações do especialista em gravidez de alto risco. Por isso é necessário, quando você tem um caso tão complicado quando perdeu uma gestação tardia, que você procure alguém que realmente entenda do assunto. Eu falo sempre isso também, sabe, Cláudio? Assim, quando às vezes uma paciente chega no consultório e fala, olha, vim encaminhada porque minha gravidez é de risco. Eu também sei que você também escuta isso muito. E a paciente ela vem com um medo muito grande porque ela já passa a se sentir mais vulnerável. Grávida já é vulnerável, ela fica mais vulnerável. Então, a gente sabe que estar numa gravidez, um acompanhamento com um profissional especialista em alto risco, na verdade se cercar de mais cuidados. Não é? Mas você pode continuar sendo feliz, pode continuar curtindo sua gravidez. Aliás, eu brinco que assim, quando encaminha para um profissional de alto risco, é justamente para você continuar tranquila e deixar o profissional que você está consultando com ele preocupado. Né? É a gente que tem que preocupar com as coisas e procurar cabelo em ovo e ficar ali pensando naquele diagnóstico e conduta com a experiência. Né? Uma coisinha boa, por exemplo, que a gente tem, vou fazer uma propagandinha aqui da Unimed, que na verdade é uma coisa que a gente deve incentivar com os nossos convênios, tá? Foi a criação do serviço de gestação de alto risco. Né? Que você coordena, né? Que eu coordeno e que permite ao médico assistente fazer um acompanhamento conjunto com um especialista sem que, entre aspas, ele perca a paciente ou perca o vínculo com a paciente, né? Então ele pode fazer essa condução conjunta, né? Sem perder esse medo. Então existe o serviço de gestação de alto risco da Unimed, né? Que é fácil de ser achado aí nos sites, canais, né? E por favor, convençam os seus convênios que não sejam Unimed a formar o grupinho deles também de especialistas para dar o suporte. Com certeza. Qual o melhor controle na gravidez para quem toma heparina? Essa pergunta também chegou. Eu não entendi muito bem o que ela quis dizer com controle. Controle será que é de coagulação do sangue? Ou de eficácia do tratamento? Acho que vamos falar das duas coisas, né? Primeiro, não tem necessidade de você fazer um controle laboratorial, porque na verdade você está usando uma dose, sempre é uma dose profilática. Quem vai usar a dose terapêutica é a paciente que teve uma trombose aguda recentemente. Aí a dose terapêutica, que geralmente também não se faz um controle, apenas se utiliza a dose dobrada. Né? Os cuidados que a gente tem que ter na utilização da heparina, ela pode levar à diminuição de plaqueta, que geralmente é uma coisa imunológica e acontece até 15 dias depois do início da utilização, mas depois, se não aconteceu, não acontece mais, então você tem que fazer um hemograma dali um mês depois que você iniciou, e geralmente a gente pede, mas para falar a verdade eu nunca vi nenhuma plaquetopenia importante. A gente já viu assim, redução para abaixo de 150, 120. Até porque a própria gravidez é um fator, né, que tem uma hemodiluição importante e a plaqueta já vai naturalmente cair um pouquinho. Né? Não dá para a gente afirmar. Então, e a questão da resposta terapêutica, existe controvérsia em relação a se você deveria fazer algum tipo de ajuste, né? Mas geralmente a utilização de heparina e aspirina é numa dose única, a gente pensa em mexer alguma coisa, como naquele caso seu que você viu que apesar de estar utilizando não está tendo resposta, você pensa em algumas vezes aumentar para tentar, vamos dizer assim, fazer algo a mais, já que as coisas não estão indo bem. Isso mesmo, é isso aí que a gente pensa também. Vocês indicam o uso do AS e enox nas tentativas para mulheres trombofílicas, com história de abortamento? Não veio a pergunta toda, mas eu imagino que seja com história de abortamento de repetição. Sim, a gente já conversou sobre isso. O Sérgio está falando aqui, o sucesso das gravidezes da esposa dele foi por causa do acompanhamento de excelentes profissionais, que bom. Dr. Maurílio Trigueiro também trabalha com alto risco também, mandando um oi aqui. Um abraço, Dr. Maurílio, estou esperando aqui, hein, para a gente poder fazer uma live também. Paula está falando, bom saber desse serviço da Unimed, muito bem. E uma outra pergunta que chegou durante a semana também foi essa. Bom, eu tive o uso de heparina e eu tive um hematoma subcoriônico, um hematoma retocoriônico.
suspende o uso da heparina, mantém o uso da heparina, diminui a dose. O que é a conduta que nós temos adotado lá no serviço de alto risco? É importante colocar isso. Esse é um caso complexo. É um caso que você vai utilizar, vai analisar cada caso a caso. Então, por exemplo, a gente sabe que uma das formas da paciente perder a gestação é ela formar um descolamento de placenta, né? E é assim que ocorrem as perdas. Então, já existia um caso, por exemplo, que o paciente tinha tido 4 perdas anteriores, chegou com um hematoma retoplacentário enorme, né? Na 16ª semana de gestação. Eu falei assim, olha, você provavelmente tem uma trombofilia, eu internei essa paciente, iniciei heparina e aspirina para essa paciente, esperei 10 dias com ela internada para ela ficar um pouco mais tranquila, e depois dei alta, e esse hematoma foi indo e foi absorvendo, regrediu. E essa paciente conseguiu levar a gestação adiante. Esse caso, nós não temos uma fórmula, porque isso é uma coisa que tem que ser muito clara para o paciente, porque isso vamos dizer assim... Não dá para ter, mais uma vez, não tem receita de bolo. Essa não é uma receita de bolo. O risco tem que ser discutido. Você tem que falar assim, olha, você entendeu que eu vou te dar um anticoagulante e você está sangrando? Então, assim, se nós formos assumir isso, nós vamos assumir juntos, né? Eu tô te dando o raciocínio fisiopatológico para o motivo porque eu estou entrando, mas você tem que compreender que a utilização da heparina e aspirina pode aumentar esse coágulo e o seu bebê vem a óbito. Só lembrando que nós estamos falando aqui toda hora hematoma retrocoriônico, na verdade, nós estamos falando de um sangramento que está lá no saquinho gestacional, exatamente aonde o córion, que é a placenta primitiva, está lá encostando no útero. Então ali formou um trombo e a gente está falando sobre usar anticoagulante para quem tem esse sangramento lá, que obviamente, como o Dr. Cláudio bem falou, a gente tem que individualizar, não dá para ter receita de bolo. Né? A Paula está falando sobre a perda de 3 bebês, sendo o último mesmo fazendo Clexane e AS, um aborto com 17 semanas. A gente falou aqui sobre o seu caso, Paula. Você mandou a pergunta no meio da semana, a gente até já comentou alguma coisa a respeito. Né? Paulo, assim, o que mais uma vez, né, casos especiais como o seu, que apesar do tratamento não for um sucesso, tem que procurar realmente alguém que tem experiência em uso, porque foge completamente do... Bom, então eu já fiz o que tinha que ser feito, deu errado, então eu tenho que caçar qual foi o filigrana para não ter dado certo. Nós falamos, né? O cabelo no ovo, né? Tem que fuçar tudo. E aí é só quem tem muita experiência mesmo. Existe um pequeno detalhe, né? Quer dizer, heparina e aspirina, ela não vai dar certo para todo mundo. Mesmo você fazendo um tratamento super adequado, pode dar errado. Na verdade, por que se questiona a utilização da heparina e aspirina? Porque, na verdade, 50% dos casos de pré-eclâmpsia precoce, do crescimento restrito e das perdas gestacionais por insuficiência placentária, não são por formação de trombo, são porque a placenta, existiu uma placentação inadequada. Na hora da placenta penetrar no útero, ela não conseguiu penetrar de forma adequada, não conseguiu aprofundar para captar o sangue dos vasos mais profundos ali do útero e não consegue tirar os nutrientes necessários para isso. Tem muita coisa que a gente não conhece. E aí a heparina e aspirina não vai fazer efeito. E aí você vai ter uma gravidez de sucesso posteriormente sem ter feito absolutamente nada. Né? Quando você usa heparina e aspirina para insuficiência placentária, você está diminuindo em 30% a 40% a chance disso acontecer de novo. Né? Mas você vai estar usando em algum percentual de pacientes a heparina sem necessidade. Né? Como você não tem capacidade de distinguir em quem você vai conseguir realmente estar utilizando de forma necessária, aí você utiliza para todo mundo que tem as características de insuficiência placentária na gravidez. Perfeito. A Ana Guiar está perguntando aqui sobre o benefício de usar dedímero durante a gravidez. 0, nenhum.
que já está aumentado na gravidez mesmo, né, Clóvis? Mas é diagnóstico de quê? Não, ele serve para alguma coisa. Ele serve assim. Coisas. Não, serve assim, você está com suspeita de ter uma trombose. Uma TEP. Um tromboembolismo, você clinicamente, a perna está inchada, um lado só, você está com dor. Ultrassom. Você está, né, aí você não tem um duplex ali naquele momento, aí você pode pedir um dedímero, e se ele estiver normal, aí você afasta. Mas ele positivo não serve para nada. Porque na gravidez ele está normalmente alterado. Né? A presença de hematoma subcoriônico tem associação com trombofilia? Tem, né? Nós falamos no começo, filia, amigo, então trombofilia, amigo do trombo, pessoas que têm uma chance maior de formar trombo, e esse trombo pode se formar ali no córion, que é a placenta primitiva, lá no saquinho gestacional, ainda bem pequenininho. O que mais? Gente, mais perguntas? Nós já falamos então, até porque os nossos telespectadores são rotativos, nós já estamos chegando já no finalzinho, mas vamos relembrar. Nós já falamos sobre as trombofilias então, sobre diagnóstico, sobre fatores de risco, passamos as perguntas aqui que aconteceram, falamos sobre os protocolos ou as condutas, que na verdade a palavra mágica para trombofilia é individualizar e com qualidade, né? Com um profissional que realmente esteja acostumado a ver trombofilia e lidar com essas doenças. Tá? Para que serve o exame antifosfatidilcerina? Na verdade, não sei se é bem isso que ela quis escrever, né? Porque hoje está cheio de nomenclaturas novas, né? Mas eu, assim, conheço o nome, eu não conheço, mas o anticorpo, anticardiolipina e antifosfolípide, né? Que seria parte da síndrome de anticorpo antifosfolípide, seria identificar as pacientes que teriam estar com síndrome de anticorpo antifosfolípide. Só que para dar o diagnóstico de síndrome de anticorpo antifosfolípide, os exames são muito complexos, né? A paciente típica da síndrome de anticorpo antifosfolípide, ela vem com elevação de IgM e IgG na anticardiolipina e no anticoagulante lúbico, né? Ou do beta-2 glicoproteína 1. E esses exames, eles têm que ser repetidos e darem positivos pela segunda vez. Então isso é raríssimo, raríssimas vezes isso acontece. Então muitas vezes a gente vê o diagnóstico errado de síndrome de anticorpo antifosfolípide baseado apenas em um exame. E analisar. Como a gente falou, tem história, tá sugestivo que seja, exame não serve para nada. Use a heparina e pronto. Trombofilia já diagnosticada, tem idade gestacional, bom, falamos sobre tratamento, sobre fatores de risco, sobre diagnóstico, agora tratamento. E tratamento da trombofilia é diminuir um dos fatores responsáveis por trombo, que é o estado gravídico. Né? Então é finalizar a gravidez. E é sobre isso que a Rosa está falando aqui. Já é uma trombofilia diagnosticada, idade gestacional para a interrupção da gravidez. Bom, isso aí é igual toda gestante, né? Toda gestante, ela tem gravidez de alto risco com 38 semanas, você deve programar a interrupção, né? É mais fácil você programar essa interrupção quando você sabe quando você... programando a interrupção, você pode adequar as outras coisas que você tem que fazer, inclusive interromper a heparina de forma adequada. E uma das coisas que é muito útil, né, não é por causa disso que você deve fazer cesariana desnecessariamente. Pode induzir, né? Eu vou induzir paciente essa semana. O que eu faço com muita frequência? Né? Eu interno o paciente, se o colo está favorável, eu já induzo o parto, né? E se o colo não está favorável, maturo o colo com misoprostol e para depois induzir o parto no dia seguinte. Né? E, então você não tem que abrir mão do seu parto normal se você assim o deseja. Né? Você deve discutir com o seu médico, ver se o bebê tem uma reserva boa, se a placenta tem uma reserva boa. Né? Porque não adianta nada você induzir o parto com um crescimento restrito avançado, que vai virar uma cesariana de urgência, e aí vai ser pior. Né? E tem que ser compreendido o seguinte, apesar das linhas de parto
sem intervenção médica, gravidez de alto risco, a gente necessita frequentemente a utilização de indução de parto, né? E algumas vezes a utilização da cesariana, porque o objetivo final é de ter uma gestante e um feto saudáveis, né? Lembrando sempre, mais um grande detalhe, é que o período de pós-parto é o período mais arriscado para a gestante para formar trombos. Sim. Né? Sim. E aí a utilização deve continuar 40 dias pós-parto. A gente tem duas últimas perguntas aqui. Uso da natoquinase na gestação, já existe algum estudo? Pode ser usado junto à Clexane AS? Não tem nenhum estudo da natoquinase, não. Para falar a verdade, eu nem sei o que é isso, mas eu imagino que seja um anticoagulante oral, né? Na base desses novos que estão aparecendo aí. Que podem ser usados na gravidez, né? Porque a gente tem o Varfarin que a gente não usa, né? Mas provavelmente ele como os outros, de alguns outros que eu já li, ele não pode ainda ser utilizado e provavelmente não vai ser por causa dessa passagem em malformações fetais. Bom, uso de meia elástica de compressão durante a gravidez. A gente deve orientar em todas as gestantes ou existe alguma seleção para esses casos e se há prevenção de formação de trombos com meias elásticas? Todas as gestantes deveriam usar meia elástica. Eu também sugiro para todas. Sabe? Só que o problema é utilizar no nosso país tropical, né? Então, sabe, eu falo nas pacientes, eu falo o seguinte, olha, a meia elástica é um remédio. Você vai deixar de tomar um remédio? Então, usa a meia como se ela fosse um remédio. O remédio não é bom. Pensa aquele remédio que é ruim? É ruim usar a meia, é ruim, tá calor. Mas nós temos 3 motivos para usar a meia, na minha opinião. A primeira delas é porque a mulher é vaidosa, né? Que bom que seja, né? Então as mulheres querem no pós-gestacional, no período pós-gestacional, voltar a ter pernas que estejam bonitas. Então, existe uma possibilidade na gravidez pelo aumento de volume da perna, pelo aumento de líquido circulando no corpo, até para guardar água para fazer leite. Há um inchaço que pode arrebentar os vasinhos superficiais e isso ficar depois marcado no pós-parto. Né? Se a pessoa tem tendência a ter varizes, ela pode acentuar suas varizes durante a gravidez. Que não tem nada a ver com trombofilia, não tem nada a ver com trombose venosa profunda. Mas é uma coisa que vai incomodar ela depois esteticamente. Então deve usar a meia por isso. Segundo, porque melhora o retorno venoso. Com isso pode melhorar a congestão pélvica, inclusive, e melhorar a dor na pelve. Quantas mulheres têm dor na pelve ou varizes na pelve durante o período gestacional? Eu sou um pouquinho mais realista, viu, William? Assim. E o terceiro é a prevenção de trombose também, né? Você deve ter um poder de convencimento muito grande sobre seus pacientes. Porque verdade é essa que você disse aí, né? A meia elástica é tudo de bom, fora o calor e a coceira que ela causa. Então, se você está conseguindo convencer as suas, eu ainda não consegui as minhas, não. Parabéns pela sua relação médico-paciente. Nem sempre elas usam, mas assim, a gente apresenta os argumentos, né? E tem obviamente, uma melhora da circulação que pode ser bom também para trombose profunda. Não só para quem tem trombofilias, né? Aí tem uma última pergunta aqui, que são duas, na verdade, que nós vamos juntar numa só, que é a questão de ultrassom na trombofilia. Né? E aí a gente entra em uma pergunta falando aqui da Ana sobre frequência de ultrassons na gestação com trombofilia, com história de insuficiência placentária e restrição de crescimento intrauterino, e uma outra com relação à questão do Doppler na trombofilia. Então a gente pode, nesse exame complementar aí, dar uma fechada, né? Olha, o ultrassom, eu fui formado numa época que o ultrassom do Hospital das Clínicas estava queimado, sabe? Então eu aprendi a fazer obstetrícia sem ultrassom. Mas de qualquer forma... No uterofita, né? Na medida do uterofita. É um princípio básico, né? Que traz muita tranquilidade. Primeiro, o feto está crescendo, a pressão está normal, então é sinal que provavelmente, crescendo no uterofita medido pelo único médico, né? É sinal que provavelmente a gravidez está indo bem. Mas a paciente que tem um passado ruim, ela obrigatoriamente tem que fazer esse ultrassom com mais frequência. Agora, o que é mais frequência? O ultrassom mensal é o suficiente, geralmente, até que se diagnostique algo que leve a um alerta, né, uma alteração de Doppler, por exemplo, de artéria umbilical,
mostrando que é necessário fazer com maior frequência para não se perder o time do corticoide e da interrupção. Perfeito. Lembrando que corticoide não é vitamina, né? Não é bala drops, né? Não é bala drops, não é coisa para ser usado Para toda todo semana, mundo. né? Então você faz o corticoide, na hora que você pensa que existe a possibilidade De você interromper É. dali um intervalo possível menor do que uma semana. Ah, mas eu errei. Tá, então agora você não vai repetir toda semana, não. Você só vai repetir na hora que você achar Faz o que repeat a na coisa interrupção. só na interrupção. Lá na enfermaria do alto risco nossa, lá na maternidade também, a gente colocou isso para o plantonista. Olha, não fazer o corticoide, deixar para a equipe do alto risco decidir o melhor momento. Porque a gente sabe que realmente é assim, existem riscos do corticoide. E tem gente que usa corticoide como se fosse balinha tic-tac. Né? PSKF para todo mundo. Não é vitamina. É vitamina, exatamente. Então, assim, novamente, até para a gente fechar aqui o nosso papo, foi interessantíssimo. Eu queria agradecer a todo mundo que participou de antemão. Para fechar esse papo, então, novamente, para o ultrassom, nós chegamos na palavrinha mágica que eu acho que é a medicina do futuro, né? Que é individualizar. Né? Você não vai colocar que o ultrassom é de 15 em 15, que ele é a cada semana, que ele é a cada mês. Depende do seu exame clínico. Lembrar que o ultrassom é um exame complementar. Tem gente que acha que vai ter obrigação de pedir ultrassom toda consulta, que tem que vir. Não é assim. Às vezes você tem um feeling clínico ali na medida de pressão arterial da paciente, no grau de edema dela, na medida do terofita, e você fala, mas também está bem, está mexendo, está cheio de líquido, podemos pedir o ultrassom daqui 3 semanas. Só mais um pequeno detalhe, muitas vezes o ultrassom está bom e o menino está ruim. Então, assim... Verdade. Principalmente esses casos de final de gestação. Né? Então, a avaliação tem que ser conduzida por um médico que tem esse feeling, está acostumado a ver os casos, que já passou pelos casos de ter perdas inexplicadas no final de gestação. Muitas vezes é aquele ultrassom que está bom, mas o menino parou de crescer, a mãe parou de ganhar peso, né? O uterofita não cresceu, ela perdeu o peso, não ganhou. Então são sinais de alerta. A movimentação fetal não está adequada. Né? Exatamente. Bom, primeiro queria te agradecer, obrigado mais uma vez por aceitar o convite. Obrigado pelo trabalho brilhante que você está fazendo à frente da SOGMIC, como presidente da SOGMIC. Esperamos que agora... Esperamos que a gente consiga avanços aí no cuidado pelas nossas mulheres, né? Nós por elas, tá? Dizer que, pessoal, tem algumas pessoas falando com relação à live ficar gravada, ela vai ficar gravada, ela fica gravada no Instagram até amanhã à noite, e também depois eu faço uma pequena edição, passo um perfume, entendeu? E boto lá no nosso canal do YouTube também, tá? E queria mais uma vez te agradecer, deixar um mimo contigo do nosso, muito obrigado. Do nosso papo de segunda, tá? E bom assunto, a gente acho que o pessoal ficou satisfeito, eu também fiquei muito satisfeito. Claro que é sempre muito bom conversar com um especialista, com um professor, né? Eu aprendi muito alto risco contigo lá na maternidade do Grajaú, entrava lá nos prontuários, ficava fuçando lá no prontuário para poder ver como é que foi a conduta do caso tal que eu vi, né? E é isso, tá bom? Maísa, paciente nossa, eu vi aí já, Carlinha, um monte de gente, paciente sua te agradecendo também, uma paciente aqui agradecendo por uma cerclagem, uma outra paciente agradecendo por uma cesárea que você fez, que você salvou o filho dela, e é isso, gente, que todo mundo que participou seja um multiplicador das boas orientações aqui feitas pelo curso. Só a última palavra, fica à vontade, espaço é seu. Na verdade, eu gostaria mais ou menos de agradecer, né, quando você me fez esse convite de vir aqui, né, participar, né, de um projeto que você tem junto com as suas gestantes e seus seguidores, né, eu não titubeei justamente, apesar de ser a minha primeira vez que eu participo, nem sabia que o Instagram tinha coisa. Eu sou de uma outra geração, né? Mas assim, de qualquer forma, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, com seus seguidores, porque isso que você faz aqui, né, de levar conhecimento com pessoas que têm um conhecimento, uma experiência maior em certos assuntos, né? Apesar de você ser um excelente profissional, também ter conhecimento, ter esse envolvimento, né, com seus pacientes e com o seu público, né? Quero agradecer você de ter me convidado para esse canal. Bom demais, mas estou à disposição. E tem muita gente que fica... Eu falo assim, que existem
existem pessoas que elas são contra a mudança, elas resistem à mudança, as pessoas que acompanham as mudanças e as pessoas que estão à frente das mudanças. Eu não me considero uma pessoa à frente das mudanças, mas a gente tem que acompanhar. Porque não adianta, eu vou contar uma história rapidinha, que é a história do pessoal que dava aula de curso de datilografia, né? Então aí a hora que chegou uma nova tecnologia, a pessoa fala, não, vamos lá para o meu curso de datilografia, só foi diminuindo o número de alunos dele. Hoje ele mudou de profissão e está com essa fome, né? Acendedor de lamparina também, quando a luz elétrica chegou no Rio de Janeiro, é a mesma coisa. Você ficou brigando com o pessoal que instalava poste, ou então falando, deixa eu fazer um curso de eletricidade, entendeu? Então assim, a gente tem que acompanhar a mudança. Eu digo isso porque há muitos médicos que resistem a essa condição da tecnologia de interagir com o público e de responder perguntas fora de uma consulta médica, como se isso fosse proibido, né? E não é uma orientação, não é uma consulta médica, o tempo inteiro a gente frisa a necessidade de procurar um especialista, de procurar um colega numa consulta, mas é importante a gente estar aí esclarecendo porque o Google está lá com informações, às vezes, de fonte não confiável, o Yahoo também, que é a segunda opinião, aí chega no nosso consultório, às vezes, para a terceira opinião, e não é assim. Nós temos que ser essa opção, dar essa voz às pessoas para tirarem as dúvidas, né? E aí depois formar uma geração de pessoas mais conscientes nas condições dos seus casos clínicos aí, tá bom? É isso, gente, mais uma vez, obrigadão. Até segunda-feira que vem, gente. Um abração e boa noite para todo mundo.